Olá, meus amigos, minhas amigas, companheiros de jornada nesse tempo de leitura do livro Uma Vida com Propósitos. Estamos felizes porque já chegamos ao dia número 25. E no dia 25 vamos aprender como ser transformados pela aprovação. Já que ontem, no dia 24, aprendemos como sermos transformados pela verdade. Vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus, estamos aqui mais uma vez dispostos a sermos moldados como um vaso de barro. Por isso, oleiro, toca nossas vidas nesse tempo. Transforma o nosso coração. Queremos vivenciar esse processo de transformação dos nossos conceitos, transformação das nossas atitudes, das nossas convicções, dos nossos comportamentos. Ajuda-nos, Senhor, a vivenciar e praticar isso que estamos aprendendo nesse livro. Oramos em nome do teu Filho amado Jesus ao começarmos o capítulo 25. Amém. Transformados pela aprovação. 2 Coríntios 4,17, o autor coloca aqui dizendo: pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Nossa glória eterna, ok? Daí ele coloca uma citação aqui da autora Madame Guignon, que diz o seguinte: é o fogo do sofrimento que produz o ouro da santidade. É o fogo do sofrimento que produz o ouro da santidade. E o autor começa com a seguinte frase, o capítulo 25, transformado pela aprovação. Deus tem um propósito por trás de cada adversidade. Repito, Deus tem um propósito por trás de cada adversidade. Ele usa as circunstâncias para desenvolver nosso caráter. Uau! Deus é tremendo, né? Ele usa as circunstâncias para desenvolver nosso caráter. Na verdade, ele se utiliza mais das circunstâncias para nos tornar semelhantes a Jesus que da leitura da Bíblia. A razão é óbvia. Você se defronta com as circunstâncias da vida nas 24 horas por dia. Lá em João 16:33, Jesus alertou-nos de que teríamos aflições no mundo. Ninguém está imune à dor ou livre de sofrer. E ninguém tem a oportunidade de atravessar a vida sem problemas. A vida é uma série de problemas. Toda vez que se resolve um, já existe outro problema aguardando a sua vez. Nem todos são graves, mas todos são importantes para o processo de crescimento que Deus planejou para você. Pedro nos assegura de que os problemas são normais. Lá em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 12, diz: queridos amigos, não se assustem, nem se admirem, quando vocês passarem pelas provas ardentes que estão por vir, pois não é coisa estranha, nem fora do comum, o que lhes vai acontecer. Deus utiliza os problemas para que você se aproxime dele. Uau! De novo, prefiro repetir do que passar só com uma leitura. Deus utiliza os problemas para que você se aproxime dele. No Salmo 34:18, a Bíblia diz: o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado. Ele resgata os de espírito abatido. As mais íntimas e profundas experiências de adoração ocorrerão provavelmente nos dias mais sombrios de sua vida. Quando o coração estiver partido, quando você se sentir abandonado, quando não tiver mais nenhuma opção, quando a dor for intensa, nos dias em que você decide buscar somente a Deus, então sua adoração será provavelmente mais profunda. É durante os períodos de sofrimento que aprendemos a fazer orações mais sinceras, orações autênticas e orações honestas a Deus. Quando sentimos dor física ou emocional, não temos disposição para orações superficiais.
A escritora Joni Eareckson Tada observa: quando a vida é um mar de rosas, podemos passar o tempo adquirindo conhecimentos sobre Jesus, imitando-o, citando-o e falando sobre ele. Mas apenas quando sofremos é que o conheceremos de verdade. Mas apenas quando sofremos é que o conheceremos de verdade. No sofrimento, aprendemos coisas a respeito de Deus que não podemos aprender de outra forma. Deus poderia ter livrado José da prisão, como está lá em Gênesis 39, e Daniel da cova dos leões, como está lá em Daniel 6. Também poderia ter poupado Jeremias de ser lançado no poço de lama, como está em Jeremias 38. Podia ter impedido o naufrágio de Paulo, como está em 2 Coríntios 11, 25, e até evitado que os 3 jovens hebreus fossem jogados na fornalha em chamas, como está lá no capítulo 3 de Daniel. Mas não o fez. Ele permitiu que tais problemas acontecessem e, em decorrência deles, cada um desses homens foi trazido para mais perto de Deus. Os problemas obrigam-nos a olhar para Deus e a depender dele, em vez de confiar em nós mesmos. Paulo dá testemunho desse benefício em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 9. Sentimos que estávamos condenados à morte e percebemos que éramos fracos demais para confiarmos em nós mesmos. Isso, porém, foi bom, porque assim nós colocamos tudo nas mãos de Deus, o único que ressuscita os mortos. Você nunca saberá que Deus é tudo que você precisa até que Ele seja tudo que você tiver. Essa frase anda rodando a internet por aí, né? Você nunca saberá que Deus é tudo que você precisa até que Ele seja tudo que você tiver. Independentemente da causa, nenhum problema acontece sem a permissão de Deus. Tudo que ocorre na vida de um filho de Deus é filtrado pelo Pai e Ele pretende usar isso para o bem, mesmo que Satanás e outros tensionem usá-lo para o mal. Se o Senhor tem controle total da situação, os acidentes são apenas circunstâncias do plano dele para a sua vida. Como todos os dias de sua existência foram escritos no calendário de Deus antes que você nascesse. Tudo que acontece com você tem significado espiritual, como está lá no Salmo 139, verso 16. Tudo. Paulo explica por quê lá em Romanos 8, 28 e 29. Sabemos que Deus determina que tudo coopere para o bem de todos aqueles que o amam e são chamados segundo o propósito que tem para eles. Porque Deus conhecia os seus de antemão e os escolheu para se tornarem semelhantes a seu Filho. Vamos então entender esse texto. Aqui tem um subtítulo escrito Compreendendo Romanos 8, 28 e 29, que é o que acabamos de ler. Essa é uma das passagens bíblicas mais incompreendidas e equivocadamente citadas. Ela não diz Deus faz com que tudo saia de forma que eu quero. É óbvio que isso não pode ser verdade. E também não diz Deus faz tudo neste mundo, Deus faz que tudo neste mundo tenha um final feliz. Isso também não é verdade. Há muitos finais infelizes neste mundo. Vivemos num mundo caído. Somente no céu tudo é perfeito, da forma que Deus quer. É por isso que somos orientados a orar. Em Mateus 6,10, seja feita a sua vontade na terra, assim como no céu. Para compreender inteiramente Romanos 8, versículos 28 e 29, você deve examinar frase por frase. Comecemos com a palavra sabemos. Diz assim o autor: nossa esperança em tempos difíceis não é fundamentada em pensamentos positivos, em anseios ou em otimismo natural.
é uma certeza que se fundamenta na verdade de que Deus tem pleno controle do universo e ama a todos nós. A segunda parte que o autor coloca aqui é que Deus age. Há um grande projetista por trás de tudo. Nossa vida não é resultado do acaso, do destino ou da sorte. Existe um plano principal. A história consiste na história de Deus. É Deus quem controla o leme. Nós cometemos erros. Deus, porém, jamais se engana. Ele não pode cometer erros. Por quê? Porque é Deus. O autor daí coloca o complemento da frase dizendo em todas as coisas. Ou seja, sabemos que Deus age em todas as coisas. O plano de Deus para a sua vida envolve tudo que acontece a você, incluindo erros, pecados e mágoas. Também inclui doenças, dívidas, acontecimentos infelizes, divórcio e a morte de pessoas queridas. Deus pode fazer o bem aflorar na pior adversidade. Deus pode fazer o bem aflorar na pior adversidade. Ele fez isso no Calvário. Nada acontece de forma isolada ou independente. Os fatos de sua vida agem em conjunto, conforme o plano de Deus. Não são atos isolados, mas partes independentes do processo que o tornarão semelhante a Cristo. Para fazer um bolo, você utiliza farinha, fermento, ovos, açúcar e óleo. Comidos isoladamente, os ingredientes podem ter sabor bastante desagradável. Mas se misturá-los e levá-los ao forno juntos, eles se tornarão deliciosos. Se você entregar a Deus todas as suas experiências horríveis e desagradáveis, Ele as misturará para que se tornem agradáveis. Então sabemos que Deus age em todas as coisas. Agora vem o trechinho para o bem. Isso não quer dizer que tudo na vida seja bom. Grande parte do que acontece no nosso mundo pode ser caracterizada como mal e cruel, mas Deus é especialista em extrair o bem de tudo isso. Deus converte o mal em bem. O propósito de Deus é maior que nossos problemas, nosso sofrimento e até mesmo nossos pecados. O autor continua com mais uma parte do versículo. Daqueles que o amam, dos que foram chamados. Muito bem, essa promessa é somente para os filhos de Deus, não para todos. Todas as coisas contribuem para o mal daqueles que vivem em oposição a Deus, insistindo em seguir seu próprio caminho. Outro trecho final de Romanos 8, 28 e 29, diz, de acordo com o seu propósito. Que propósito é esse? Que sejamos semelhantes a seu filho. Que sejamos semelhantes a seu filho. Tudo que Deus permite que aconteça em nossa vida é por causa desse propósito. Muito bem, subtítulo aqui do capítulo 25. Edificando um caráter semelhante ao de Cristo. Continuamos no capítulo 25, transformado pela aprovação. E agora esse subtítulo, edificando um caráter semelhante ao de Cristo. Somos joias moldadas pelo martelo e pelo cinzel da adversidade. Se o martelo do joalheiro não tiver peso suficiente para aparar nossas arestas, ele usará uma marreta. Se formos realmente obstinados, ele utilizará uma britadeira. Ele usará o que for necessário para nos edificar. Cada problema é uma oportunidade para a edificação do caráter. E, quanto mais difícil a situação, maior o potencial de desenvolvimento dos músculos espirituais e da fibra moral. Paulo disse em Romanos 5, 3 e 4, sabemos que essas tribulações produzem paciência, e a paciência produz caráter.
O que acontece exteriormente em sua vida não é tão importante quanto o que acontece dentro de você. As circunstâncias da vida são temporárias, mas o caráter é eterno. A Bíblia frequentemente compara as provações ao fogo que refina o metal, queimando as impurezas. Pedro diz: essas dificuldades lhes sobrevêm para provar que a sua fé é pura. Essa pureza de fé vale mais do que ouro. Está lá em 1 Pedro 1,7. Foi feita a seguinte pergunta a um ourives: como você sabe que a prata é pura? Ele respondeu: quando vejo o meu reflexo nela. Quando você é refinado pelas provações, as pessoas podem ver o reflexo de Jesus em você. Tiago declara, em Tiago 1, 2 e 3, amigos, quando lutas e aflições os atingirem em cheio, saibam que isso é um presente especial. Vocês verão como a fé será fortalecida e como terão forças para continuar até o fim. Deus pretende torná-lo semelhante a Jesus, por isso o fará passar pelas mesmas experiências que Jesus passou. Por exemplo, solidão, tentação, estresse, críticas, rejeição e muitos outros problemas. A Bíblia diz que Jesus aprendeu a obedecer por meio do sofrimento, pelo qual também foi aperfeiçoado. Está lá em Hebreus 5, 8, 9. Pelo qual também foi aperfeiçoado. Por que Deus nos eximiria de passar por aquilo que permitiu que o próprio Filho dele passasse? Paulo afirma em Romanos 8,17: iremos passar pelo que Cristo passou. Se enfrentamos momentos difíceis com ele, então é certo que com ele passaremos momentos inesquecíveis. Mais um subtítulo: reagindo aos problemas como Jesus reagiria. Reagindo aos problemas como Jesus reagiria. Os problemas não produzem automaticamente o que é pretendido por Deus. Muitas pessoas tornam-se ainda mais amargas em vez de melhorar e nunca crescem. Você deve reagir da forma que Jesus reagiria. Lembre-se de que o plano de Deus é bom. Ele sabe o que é melhor para você e visa apenas seu bem. O Senhor disse a Jeremias: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança no futuro. Está lá no Jeremias 29, 11, né? José compreendeu essa verdade quando, falando aos irmãos que o haviam vendido como escravo, disse, lá em Gênesis 50, 20, vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Ezequias expressou o mesmo sentimento em relação à doença que ameaçava tirar-lhe a vida. Isaías 38, 17. Foi para o meu próprio bem que passei por esse período difícil. Sempre que Deus disser não a seu pedido de alívio, lembre-se de que Ele está fazendo o que é melhor para nós, como está lá em Hebreus 12, 10. Está nos treinando para que possamos viver de acordo com o seu santo propósito. É vital que você se mantenha concentrado no plano de Deus, não no problema ou no sofrimento. Foi assim que Jesus suportou a dor da cruz e somos exortados a seguir o seu exemplo. Hebreus 12, 2 diz, mantenham o olhar firme em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele esteve pronto a padecer uma morte vergonhosa na cruz por causa da alegria que sabia que teria depois. Corrie ten Boom, que sofreu num campo de concentração nazista, explica o poder do foco. Se você olhar para o mundo, ficará aflito. Se olhar para você mesmo, ficará deprimido. Mas se olhar para Cristo, descansará.
O foco determinará seus sentimentos. Me permita repetir esse texto de Corrie ten Boom. Se você olhar para o mundo, ficará aflito. Se olhar para você mesmo, ficará deprimido. Mas se olhar para Cristo, descansará. O foco determinará seus sentimentos. O segredo da resistência é lembrar-se de que o sofrimento é temporário, mas a recompensa será eterna. Moisés suportou uma vida de tribulações, porque contemplava a sua recompensa. Paulo suportou as adversidades da mesma forma. Ele declarou em 2 Coríntios 4,17: nossas presentes aflições são muito pequenas e não durarão muito, e ainda produzem para nós glória imensurável, que durará para sempre. Portanto, não se renda às considerações de curto prazo. Mantenha o foco no resultado. Como está lá em Romanos 8, 17 e 18. Se participamos da sua glória, precisamos participar também do seu sofrimento. O que sofremos agora não é nada comparado com a glória que ele nos dará adiante. Exulte e agradeça, é um subtítulo. Exulte e agradeça. A Bíblia diz: deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Está lá em 1 Tessalonicenses 5,18. Como isso é possível? Dar graças diante da adversidade. Observe que Deus nos manda dar graças em todas as circunstâncias, mas não por todas as circunstâncias. Deus não espera que você seja agradecido pelo mal, pelo pecado, pelo sofrimento ou pelas consequências dolorosas próprias deste mundo. Em vez disso, Ele quer que você demonstre gratidão pelo fato de usar os problemas que o afligem para o cumprimento dos propósitos dele em sua vida. A Bíblia diz: alegrem-se sempre no Senhor, Filipenses 4:4. Alegrem-se sempre no Senhor. Ela não diz alegrem-se no seu sofrimento. Isso é masoquismo. Você se alegra no Senhor, não importa o que aconteça. Você pode se alegrar no amor, na atenção, na sabedoria, no poder e na fidelidade de Deus. Jesus disse em Lucas 6,23: alegre-se quando isso ocorrer, pois há uma grande recompensa esperando por vocês no céu. Nós também podemos nos alegrar ao saber que o Senhor passa pelo sofrimento junto conosco. Não servimos a um Deus alienado que se mantém distante de nós, tentando nos motivar com frases feitas. Ao contrário, Ele participa do nosso sofrimento. Jesus fez isso na encarnação e hoje é seu Espírito quem realiza isso em nós. Deus jamais nos deixará sozinhos. Novo subtítulo: recuse-se a desistir. Seja paciente e persistente. A Bíblia diz em Tiago 1, 3 e 4: entendam que os problemas vêm para lhes testar a fé e gerar em vocês perseverança. Mas deixem que esse processo continue até que a perseverança se desenvolva completamente e descobrirão que se tornaram homens de caráter maduro, de integridade, sem nenhum ponto fraco. A construção do nosso caráter é um processo lento. Sempre que tentamos evitar ou tentamos escapar das dificuldades da vida, criamos um atalho no processo. É claro, atrasamos o nosso crescimento e, na verdade, acabamos experimentando um sofrimento ainda pior, algo inútil, que acompanha a negação e a rejeição. Quando você compreende as consequências eternas do desenvolvimento do seu caráter, faz menos orações do tipo consola-me, faz que eu me sinta melhor, e vai fazer muito mais orações do tipo renova-me, ou seja, usa essa situação para tornar-me mais semelhante a ti. Você sabe que está amadurecendo quando começa a perceber a mão de Deus nos acontecimentos aleatórios, difíceis e confusos, e nas circunstâncias da vida
aparentemente sem sentido. Então você sabe que está amadurecendo. Se você estiver enfrentando algum problema nesse momento, não pergunte para Deus, por que eu? Em vez disso, pergunte a Ele, o que queres que eu aprenda? Então confie em Deus e siga fazendo o que é certo. Hebreus 10:36 fala, vocês precisam perseverar, permanecer firmes na aliança de Deus para alcançar o aperfeiçoamento prometido. Última frase desse capítulo, não desista, cresça. Não desista, cresça. Importante, irmãos, a gente poder perceber a mão de Deus em todas as situações. E aqui venho pensando sobre meu propósito de vida para esse capítulo 25. Existe um propósito por trás de cada adversidade. Irmãos, existe um propósito por trás de cada adversidade. E há um versículo aqui para memorizarmos. Romanos 8:28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. E a pergunta para meditarmos até amanhã: que problema em minha vida permitiu que eu experimentasse um crescimento maior? Teria sido uma perda? Teria sido uma traição? Teria sido uma doença? Que problema em minha vida permitiu que eu experimentasse um crescimento maior? Isso é para nós pensarmos até amanhã. E assim encerramos o capítulo 25, que referiu-se a sermos transformados pela aprovação. Deus usa a aprovação para nos transformar. Irmãos, vamos orar. Senhor, nós te pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós, porque as provações estão aí batendo a nossa porta, e nós te pedimos, tenha misericórdia de nós, tenha, Pai, misericórdia da nossa vida, cuida de nós nesse tempo. Eu oro, Pai, como pastor, para que esse grupo todo esse grupo aqui, receba da tua glória nesse dia 25. Já estamos caminhando para a parte final do projeto, da nossa jornada, mas nós queremos receber muito mais de ti. Por isso, abre nossa mente, abre nosso coração e nos ensina a conviver com as adversidades, sempre pensando o que é que o Senhor pretende com essas adversidades, porque todos nós estamos incluídos no grupo daqueles que Paulo fala em Romanos 8:28, daqueles que vivem para um propósito de Deus. Estamos nesse grupo, Senhor, e por isso queremos ser abençoados por ti, em nome de Jesus. Amém.